Olá, turma que segue o canal. Hoje a gente vai fazer um vídeo explanando e fazendo uma comparação entre as duas principais marcas do futebol brasileiro, Flamengo e Corinthians, e mostrando como é que as empresas olham essas duas marcas, esses dois clubes, como esses clubes podem agregar monetização e valor à marca dessas empresas, né? E isso vai desmistificar um pouco essa narrativa corintiana de parte da imprensa de São Paulo, que pelo fato de não aceitarem que o Flamengo, por ter a maior torcida, é a maior projeção do futebol brasileiro, consequentemente, é o time que eleva o teto do futebol brasileiro em termos de comercialização, o trem pagador, o time referência. Então, pelo fato de não aceitarem muito bem isso, sempre tem uma narrativa de que o Corinthians, pelo fato de estar no maior mercado de consumo do Brasil, que é São Paulo, ele meio que compensa essa diferença de torcida para o Flamengo e se equivale ali em capacidade de arrecadação, sendo muito próximo ao Flamengo ou até levemente superior. E esses dados vão mostrar e desmistificar essa narrativa, que não passa de uma narrativa e não ganha sustentação nos números. E esses números, eu não sou jornalista, então eles foram obtidos da maneira mais simples, de fonte com credibilidade. Você está no Google, essas informações você acha no GE, na ESPN, no UOL, ou em portais conceituados de finanças do esporte, tá bom? Agora, antes de a gente começar com esse vídeo, eu peço a sua ajuda para que se inscreva no canal, é muito importante deixar aquele like para que o YouTube entenda como relevante esse conteúdo, distribua um número maior de pessoas. Comente aqui se você concorda, se você discorda, qual é o seu ponto de vista. É importante interagir e compartilhar esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Então, voltando ao tema, a gente vai trazer aqui alguns dados que a gente vai discorrer e conversar a respeito, mostrando justamente que essa narrativa corintiana, que pelo fato de estar no maior mercado consumidor, isso equivale a compensa em relação ao Flamengo, que tem o maior número de torcedores, e o Corinthians teria esse potencial de arrecadação próximo ou até levemente superior ao Flamengo. Baseado nos números, a gente vai ver que essa narrativa não se sustenta. E o primeiro chart, a primeira informação que a gente vai trazer é justamente sobre a questão da publicidade no uniforme, que são todas as marcas que compõem ali, que pagam para estar no uniforme corintiano, flamenguista, né? O Corinthians hoje ele arrecada 184 milhões de reais por ano, com todas essas bets aí que apareceram e que depois estão aí eventualmente em sites e notícias envolvidos com a polícia, né? Mas com todas essas bets, o Corinthians hoje consegue arrecadar 184 milhões por ano versus 260 milhões de reais do Flamengo. São 76 milhões de diferença. É uma diferença muito relevante e vale ressaltar que o Corinthians pulou do ano passado para esse ano de 123 milhões para 184. E aí tem um ponto interessante que alguém pode levantar. Ah, mas ainda faltam 3 propriedades do uniforme do Corinthians serem comercializados. Eu acho que é o meião, o short e não sei, não me lembro do terceiro, mas se eu não me engano é a barra da camisa, não sei. Mas se você for pegar essas duas propriedades que é o meião e o short, se você for equivaler ali com que o Flamengo tira, que o Flamengo, como eu disse, é uma referência, não vai dar aí mais do que 210 milhões. Vamos dizer que a outra propriedade também, que não é nenhuma propriedade premium, mais 10, o Corinthians chegaria ali a 220 milhões, mais ou menos, ainda 40 milhões abaixo do Flamengo. Agora, um ponto é que hoje o fato é 184 milhões que tem firme ali. Porque se você tem 3 propriedades, elas não foram comercializadas, certamente não foi porque o Corinthians não quis comercializar, mas porque o mercado não teve interesse. Então, essa é uma verdade do mercado, simples assim. Então, hoje o Corinthians tem uma diferença de 76 milhões do uniforme dele em relação ao uniforme do Flamengo, ainda que tenha aumentado do ano anterior para esse, de 123 para 184. Ou seja, existe uma diferença ainda muito relevante entre o Flamengo e o Corinthians. E quem cria essa relevância, essa diferença, não sou eu, não é você,
ou a imprensa, é simplesmente o mercado, aquele cara lá daquela empresa que tem o dinheiro para gastar com verba publicitária, ele decide aonde gastar, com quem gastar e o valor a ser gasto. E é isso que está dizendo o mercado. Cria uma diferença hoje de 76 milhões entre um clube e outro. Né? Então já começa por aí você derrubar uma narrativa de que por estar na maior cidade do país de maior consumo, você vai ter levar uma diferença, você vai ter uma vantagem competitiva. De fato você tem, mas a diferença de torcida de ativos entre Flamengo e Corinthians, ela é muito relevante, e isso se mostra nesse sentido, né? Bom, aí a gente vai para um segundo charter, que é a questão dos fornecedores de materiais, né? O Flamengo trabalha com a Adidas e o Corinthians trabalha com a Nike. A Adidas renovou com o Flamengo para aproximadamente, o Flamengo vai ganhar 70 milhões de reais por ano e a Nike vai pagar ao Corinthians 30 milhões de reais por ano. Aí, de novo, uma diferença maior do que o dobro que o Flamengo impõe sobre o Corinthians. Nesse caso em específico, eu até acho que é uma defasagem e que o Corinthians deveria renegociar, porque é uma diferença muito grande, e aí eu já não acho que a diferença entre os dois seja nesse sentido tão grande assim, até porque esse valor pago ao Corinthians está abaixo, inclusive, do que a Adidas vai pagar, do que o fornecedor de material esportivo vai pagar para o Palmeiras, né? E reconhecidamente o Corinthians tem uma maior capacidade de exposição e de monetização que o Palmeiras tem, uma maior capacidade de venda de camisa, né? Mas ainda assim é a verdade do mercado hoje, existe quase o dobro de diferença do que a Adidas paga ao Flamengo, do que a Nike paga ao Corinthians. A gente vai então no terceiro chart, que é o contrato de mídia. Muito se falou que o Corinthians saindo para a LFU, Liga Forte União, ele iria ter uma arrecadação superior ao Flamengo, igual ou superior, e fizeram festa sobre isso, toda uma narrativa sobre isso. Como eu disse, parte da imprensa de São Paulo cantando, o Corinthians vai conseguir equivaler, ou até um pouco mais que o Flamengo. Mas não foi isso que se viu na negociação da LFU, que esperava arrecadar no conjunto todo 1,7 bi na negociação nos contratos de mídia, até agora conseguiu fechar 750 milhões, ou seja, menos da metade do que havia projetado. E nessa projeção, o Corinthians fica com o mínimo garantido de 150 milhões, né? E fazendo uma projeção mais... melhor que seja, vai ali ficar próximo de 200 milhões, né, tendo uma boa performance no Campeonato Brasileiro, baseado nos percentuais de distribuição da Libra, que é 40, 30, 25. 40 de forma igualitária, 30 por mérito e 25 por disposição. Na Liga Forte União, E já na Libra, onde o Flamengo está inserindo, a divisão é um pouquinho diferente, né, que é se eu não me engano, é 40, 30, 30, ou seja, tem 5% a mais de disposição. E você fazendo exercício, pegando a pior colocação que o Flamengo ficou nos últimos anos no Campeonato Brasileiro, versus ali a melhor que ele ficou, o Flamengo vai variar ali, ganhar de 210 a 245 milhões. Então veja que o Corinthians sai ali de 150 para 200, e o Flamengo de 210 a 245, só que tem um detalhe muito importante. O Flamengo ainda pode ter um acréscimo, vai ter certamente um acréscimo, a gente não sabe qual o valor, do pay-per-view, a gente não sabe qual o valor, porque antes eram todos os clubes e agora vão ser parte dos clubes e não sabe como o pay-per-view vai performar em termos de monetização. Mas é certo que vai acrescentar valor. Então o Flamengo deve até superar, dependendo da performance, algo em torno de 260 milhões ou algo em torno disso. É lógico que antes de chegar a faturar perto de 300 milhões, houve uma queda aí na sua receita, mas ainda assim, mesmo o Corinthians tendo aumentado a receita, se aproximando do Flamengo, ainda existe uma diferença entre eles e não é aquilo que vinham dizendo aí aos quatro cantos, que o Corinthians agora iria faturar igual ou superior ao Flamengo. De novo, tem uma questão, um viés de uma narrativa de São Paulo e também uma questão política de quem está lá no Corinthians de querer vender o peixe maior do que ele é e usando o Flamengo como referência, como sempre é usado o Flamengo.
a referência, né? Então você vê que na questão dos contratos de mídia, mesmo com todo esse discurso pró-Corinthians na LFU, não vai ganhar mais do que o Flamengo, e provavelmente vai manter uma diferença ainda razoável, ainda que tenha encurtado essa diferença em relação ao contrato anterior. Mas existe ainda uma diferença entre Flamengo e Corinthians, embora sim os times estejam mais próximos da arrecadação dessa vez. Aí nós temos uma quarta conta, que é a questão de engajamento, né? A gente fala muito que tá no mercado consumidor, isso, aquilo, outro, de fato, mas o Flamengo tem um engajamento nas redes sociais de 59,8 milhões de inscritos. E o Corinthians tem um 37, o Corinthians tem aí um engajamento de 37,2 milhões de inscritos nas redes sociais. É uma diferença de mais de 20 milhões de inscritos entre um clube e outro. E a gente sabe que a questão de engajamento nas redes sociais hoje tem uma relação direta com a monetização. E óbvio que as marcas, elas observam isso, porque isso significa engajamento. Hoje as redes sociais, elas são importantes ferramentas em relação à monetização, exposição e posicionamento das marcas. Então, obviamente que isso é levado em consideração e reflete nos contratos publicitários comerciais, como a gente está vendo nesses charts. Independente da localização que você fique, as marcas vão olhar o teu engajamento. E hoje o Flamengo possui mais de 20 milhões de inscritos nas redes sociais em relação ao Corinthians, ou seja, um número muito relevante. E aí a gente vai também verificar o valor da marca, né? Aí a fonte é importante mencionar que eu peguei do portal Brand Finance, que faz um trabalho muito específico sobre isso. E o Flamengo, se você observar, tem mais do que o dobro de valorização de marca. Ali não são os ativos levados em consideração que cada um clube tem, mas a valorização da marca Flamengo e marca Corinthians, o que isso representa. E o Flamengo tem quase o dobro. Eu não acho, tenho certeza que não é essa a diferença. O Corinthians tem um potencial enorme em relação a essa marca, mas isso também reflete todo esse processo de desgaste que está passando. O Corinthians sendo reconhecido como um clube caloteiro, está sendo associado com empresas que estão nas páginas policiais. Claro que isso tudo puxa para baixo e reflete, impacta a valorização da marca do Corinthians. Eu não acho essa diferença de dobro do Flamengo para o Corinthians. Eu acho que são clubes mais próximos, não como a narrativa corintiana diz, mas são clubes mais próximos nessa valorização de marca, na minha opinião. Mas hoje, certamente, a questão no Corinthians ela é muito batida, ela é muito impactada pelos desmandos que lá ocorrem, conhecido como um clube caloteiro, que não paga ninguém, e está se associando a marcas e empresas que regularmente aí estão envolvidas em assuntos policiais, né, como as duas últimas patrocinadoras master do clube. Duas últimas não, a última e a atual. E por fim a gente vai falar das vendas de camisa. Aí sim já reflete um pouco essa narrativa corintiana de que por estar no maior mercado consumidor, de maior poder aquisitivo, ele consegue meio que compensar essa diferença de torcida. Se a gente for ver assim esse número, esse discurso ele se sustenta, porque o Corinthians tem praticamente o mesmo número de camisas vendidas que o Flamengo. O Flamengo ali 2 milhões e o Corinthians muito próximo disso, 1,9 milhões, com em torno de 10, 12 milhões de torcedores a menos que o Flamengo. Aí tem um efeito da questão das camisas que não são originais, né? A gente sabe que nos mercados de menor poder aquisitivo o cara não tem dinheiro para pagar 350 numa camisa, e aí obviamente ele vai comprar uma camisa que não é original, isso vai se refletir no número reduzido, vai reduzir o número de vendas das camisas originais em compensação, né? E claro, o Corinthians está no mercado de maior poder aquisitivo, as pessoas têm mais condição de comprar, vão comprar mais camisas originais. Agora, isso também mostra que o Flamengo tem uma capacidade de aumentar as suas vendas de camisas originais, promovendo talvez campanhas com redução do preço das camisas originais, campanhas abrindo uma campanha de associação em massa e dando um percentual de desconto relevante, que você reduza o valor das camisas originais para você diminuir a venda de camisas falsas e você ganhar em escala, né? Talvez você venda sua camisa ao invés de 350 para 280, mas você possa aumentar aí
mais de 500 mil camisas vendidas, mais 1 milhão de camisas vendidas, mostra só que existe um potencial muito grande a ser explorado em relação à venda de camisas pelo Flamengo, mas, como eu sempre digo, o fato é que hoje o Corinthians consegue equiparar na questão das camisas vendidas, aí sim, mostrando essa narrativa se sustenta para esse caso específico por estar no maior mercado de poder aquisitivo. Mas no combinado, no agregado, a gente viu, baseado nesses números, que a diferença entre Flamengo e Corinthians ela é relevante para o Flamengo, porque esse possui o maior ativo de um clube, que é a sua torcida. E a torcida do Flamengo para o do Corinthians existe uma diferença significativa, não é pequena não, é de 10 a 12 milhões segundo as pesquisas. A gente pode ver que isso, associado à melhor gestão administrativa e gestão da marca Flamengo, você vê que existe uma diferença ainda relevante entre esses dois clubes, que são as duas maiores marcas do país. Mas eu quero saber aqui seus comentários, depois de toda essa análise, depois de todos esses números, o que você acha, qual a sua opinião, o que você quer agregar. Deixa aqui sua opinião, seus comentários, interaja. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like, que é muito importante. Um grande abraço e até a próxima.